E agora é o seguinte, meu povo, você lembra daquela matéria que a gente colocou aqui semana passada em relação a uma casa terapêutica? O que aconteceu nesse caso? A Polícia Civil bateu nessa casa terapêutica e acabou alegando que lá dentro tinha maus tratos acontecendo. A polícia interditou o local, a polícia prendeu em flagrante o dono dessa casa terapêutica porque ele estaria tratando mal as pessoas que lá estavam. A maioria das pessoas que tem algum tipo de deficiência, até mental, né? São pessoas especiais que precisam de um carinho a mais, um cuidado a mais. Segundo a polícia, esse cuidado não estava acontecendo. Isso aconteceu em Araquari, tá? A nossa equipe conversou, o nosso Felipe Bambassi, com o dono desse local, o homem que foi preso, que inclusive ele já foi liberado logo em seguida na audiência de custódia, vai responder agora. Agora, a parte da polícia ela prendeu, a justiça definiu então por audiência de custódia liberar esse homem. A nossa equipe ouviu o homem envolvido, o dono dessa casa terapêutica, ouviu a delegada envolvida nesse caso também, ela que prendeu o homem, ouviu familiares das pessoas que lá dentro estavam. Então é uma matéria, uma reportagem exclusiva para você e você vai acompanhar agora com o nosso Felipe Bambassi. Acompanhe. A nossa reportagem teve autorização do proprietário para entrar na casa que foi usada como uma residência terapêutica. É a primeira vez que ele fala depois de ser preso e do lugar ser fechado. A Vigilância Sanitária, nessa abordagem, identificou um local insalubre, né, sem nenhuma condição de habitabilidade, né? 4 pessoas diagnosticadas com transtornos mentais, entre 26 e 54 anos, moravam aqui com um consentimento dos parentes. Nenhum deles ficava, como posso dizer para o senhor, longe. Toda semana vinha sempre um familiar que eu estava. E tudo que eu fazia com eles, a família estava ciente. Para cuidar dos abrigados, o homem recebia cerca de R$2.000 de cada família. Residência é 5, 6 mil, no mínimo, para cada um. Não é todo mundo hoje que tem uma renda de 5, 6 mil para colocar um parente. Aí uma hora dá um surto, ele foge e vai parar na rua. E quando for na rua, o que vai acontecer? Ninguém acha mais, porque eu sei que o meu público é um público mais carente. Esse mês que eu fiz um aumento, para poder contratar pessoas para me ajudar. Tanto a enfermeira, quanto uma cuidadora para ficar... para me dar uma ajuda. Depois de uma denúncia, ele foi preso em flagrante, segundo a polícia, por maus tratos e levado ao presídio. No local, a Vigilância Sanitária afirmou que encontrou a maioria dos medicamentos controlados sem receita. Os pacientes foram encaminhados para o pronto atendimento. Estivemos no local e percebemos que era inadequado, insalubre, uma alimentação muito restrita, muita bagunça, muita sujeira. Eles estavam próximos de objetos perigosos, né? Considerando que eles sofrem de transtornos mentais. Então, a gente percebeu ali que o local era completamente inadequado para o diagnóstico daquelas pessoas. Quando se manter algo ilegal, eu tinha feito cadastros no posto. Quando eu vi lá as notícias, maus tratos, alimentação inadequada, nenhum deles tem restrição alimentar. Nenhum deles tem diabetes, colesterol, pressão alta, nenhum deles não tem nada. Nada. É só os problemas, no caso, mentais mesmo. O homem passou por audiência de custódia e retornou para casa. Assumiu não ter o alvará de funcionamento, mas garantiu que iniciou o processo para obter o documento. Para isso, ele vai passar por um processo que envolve, por exemplo, adaptações na residência. Ele precisa passar por algumas adequações, inclusive dar entrada, juntamente à Vigilância Sanitária, em todo o processo legal. Uma residência terapêutica é um estabelecimento de alto risco. Ele precisa fazer as adequações, todas as adequações, para que possa ter habitabilidade no local, né? Então tem muitas adequações ali no espaço físico, um corpo técnico que possa dar o suporte para esses pacientes. Por telefone, conversamos com uma mulher que tinha o irmão abrigado na residência interditada. Eu fiquei muito triste quando apunhalaram ele pelas costas, sem saber porque ele não é isso que falaram, entende? Ele está conseguindo fazer meu irmão parar de fumar, entende? Então eu tenho fotos aqui que ele é um bom cuidador, entende?
E a gente que é pobre não tem onde colocar em outro lugar, entende? E não tem nada sujo, sempre tá limpo, sabe? Foi equívoco, sei lá o que aconteceu. Leva eles no PA, eles têm acompanhamento com médico, tá? Ela disse que visitou recentemente os pacientes na unidade hospitalar. Tinha um enfermeiro lá também que falou que ele estava... Eu não vi maus tratos nele. O enfermeiro falou isso pra mim, tá? Então é complicado isso aí. A Polícia Civil alegou ter elementos suficientes que apontam que os abrigados estavam em situação de maus tratos. O homem, que neste momento está em liberdade, deve responder pelo crime. Agora, nosso trabalho é apurar a participação da família no caso, né? Tinha conhecimento da situação, né? Era conivente, então essa é a nova etapa para a gente poder concluir a investigação. É um assunto bastante delicado. Parabéns a toda a nossa equipe que trabalhou, foi a fundo nesse caso. E como nós podemos perceber, olha a situação, né? Você viu as imagens ali? As imagens, olhando as imagens, elas não mentem, né? Lá dentro a gente acaba percebendo que, de fato, a situação estava um pouco complicada. Você viu ali que tinha um colchão totalmente manchado sem um lençol. Você viu ali que tinha um ventilador, mas estava completamente sujo também. A polícia encontrou a situação dessa forma e a polícia já disse, é um local maus tratos, não teria condição de ter. Só que aí, um dos familiares de um dos pacientes que eles estavam, né, acabou conversando com o Felipe Bambassi e falando que para ela estava tudo bem, que era um local que ela pagava pouco e conseguia manter o irmão dela lá sendo bem cuidado. Então, olha só que situação delicada, que situação frágil que se encontra nesse momento essa investigação, né? Por parte da própria delegada Jorge. A delegada Jorge, então, agora ela está ouvindo os familiares para entender se esses familiares tinham conhecimento ou não da situação. Por outro lado, o dono do estabelecimento disse que está colocando todos os documentos em dia para voltar a atuar, para ter uma fiscalização e voltar a atuar. Então, é um caso muito delicado e a gente continua, claro, acompanhando de perto para saber o desfecho dessa história, especialmente o que vai acontecer com essas pessoas, porque, além de tudo, né, gente, são seres humanos que precisam de um carinho, precisam de um cuidado, de um apoio. E, às vezes, os familiares estão trabalhando o dia inteiro, não tem como cuidar. Por isso que eles acabavam deixando aí, claro, os seus entes queridos nesse local, acreditando, confiando que esse local daria o tratamento adequado. A polícia diz que não, um familiar diz que dava. Aí agora a gente segue acompanhando de perto. Mas é um assunto que chama muito a atenção e você, claro, viu tudo com exclusividade aqui na Tribuna do Povo. A gente continua acompanhando.